Pais que dão tudo de mão beijada para os filhos estão criando e alimentando pessoas para serem fracassadas socialmente, profissionalmente e também serem pessoas dependentes. Então é claro que quando eu converso com você sobre esses temas mais difíceis de serem abordados, o objetivo é trazer um alerta. E se você gosta de assuntos sobre psicologia profunda, ancestralidade, cura dos traumas familiares e emocionais, liderança, poder da mente, é aqui comigo, Aloysio Alves. Então já se inscreve, já manda teu like, teu comentário para você receber notícias também de outros conteúdos. O certo é que eu aprendi nesses muitos anos atendendo pessoas no consultório da cidade de Uberlândia, onde atendo há 30 anos, na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, onde eu atendo há 14, neste ano já completam aí 15 anos que eu atendo em Pouso Alegre, atendimentos online aí para centenas, chegando à casa de milhares de pessoas, certo? E também nas palestras que eu realizo nas empresas, nos livros que eu lanço, que eu comento, etc. Em todos esses ambientes ou situações, eu tenho conhecido pessoas adultas e alguns jovens que ainda não atingiram aí a fase adulta, muito frustrados ou pessoas frustradas, exigindo de forma revoltada, exigindo da vida algo que essas pessoas não fizeram o mínimo esforço para plantarem, para investir em alguma coisa. Entende o que eu falo? E ao descobrir as causas dessas, vamos dizer, dessas situações embaraçosas, desses verdadeiros adoecimentos, eu tenho notado que a maioria dos casos que eu já atendi, e eu estou falando aqui, é para ajudar você a se livrar e a, vamos dizer, viver uma vida para além disso que eu vou falar aqui, se livrar disso. Geralmente, filhos de todas as idades, crianças, jovens, adultos, velhos, que receberam tudo de mão beijada de seus pais, que esses pais não exigiram nenhum esforço, mas apenas deram cada vez mais para os filhos, em geral. Eu não estou dizendo que é 100% dos casos, não é em 100% dos casos, mas na maioria absoluta, dentro dos casos que eu já atendi, geram pessoas fracassadas socialmente, pessoas com enormes dificuldades nas relações amorosas, relações com amigos, porque se colocam sempre como pessoas muito importantes. Quando o pai e a mãe faz um filho ou uma filha se sentir o máximo o tempo inteiro, o que acontece? Aparentemente desenvolve a autoestima, não é? Aparentemente, mas não é. Desenvolve-se uma autoimportância fake, uma autoimportância postiça, falsa. Porque todos nós temos dignidade, temos importância, somos importantes, ok? Como seres humanos, dignidade, etc. Mas se enche a bola de filhos que obviamente estão pequenos, imaturos para compreender isso, e os pais continuam dando tudo de mão beijada, como se a filha fosse uma princesa, o filho fosse um príncipe, ora, esse pai e essa mãe acabaram de construir um caminho de fracasso. E antes que eu continue aqui comentando com você, e antes que você pense assim, nossa, mas então todo filho e toda filha que recebeu tudo de mão beijada, que os pais fizeram o máximo, fizeram das tripas coração, eu não quero que meu filho, minha filha passe pelo que eu já passei, esse tipo de frase aí absolutamente sem lógica e infantil que muitos pais falam, talvez você fale assim, então um filho ou uma filha que passou por isso já está condenado. Não, eu estou aqui para mostrar o contrário, porque eu tenho visto no processo terapêutico pessoas, filhos de todas as idades, como eu já disse,
se libertarem exatamente desse grande fardo que os pais colocaram sobre eles, que é fazê-los se sentir importantes demais. A pessoa que se sente importante demais, certo? Uma certa autoestima, que não é autoestima, mas uma certa autoestima exacerbada, essas pessoas vão ter aquelas dificuldades que eu já te falei. Elas também não vão se submeter a uma hierarquia numa empresa. Elas não vão respeitar o cliente se forem profissionais liberais. Elas estarão sempre dependentes de alguém que lhes diga ou que lhes diga algo que lhes massageie o ego ou que lhes dê um emprego de mão beijada, que dê um curso de mão beijada, que os professores terão que aprová-lo e aprová-lo mesmo que ele não conheça da matéria, e assim vai criando uma grande geração, né, de pessoas absolutamente perdidas, confusas, quero dizer, porque os pais deles ou delas meteram na cabeça desse pessoal, desses filhos, que iam fazer tudo de mão beijada para eles, entende? Então é muito comum que pessoas se sintam adoecidas na alma porque foram bajuladas, tratadas de uma forma indevida pelos próprios pais. Então isso é muito comum, por exemplo, em pais que fizeram algum esforço na vida e passaram a ter alguns bens, terem uma vida mais confortável. É muito comum entre eles. Não quer dizer que todos façam isso, certo? Mas é muito comum. Porque aí diz, agora eu estou bem, tenho muito dinheiro, eu não vou permitir que meu filho se esforce, faça alguns sacrifícios. Quando um pai e a mãe pensam e agem assim, estão destruindo a habilidade, a capacidade, o potencial do próprio filho. É duro falar isso para você? Pode ser, é duro, mas é melhor eu falar isso para você e ao mesmo tempo dizer que tem solução se os filhos procurarem a ajuda correta, do que eu dizer que está tudo acabado. Eu não poderia trabalhar com desenvolvimento de pessoas, tratamento de feridas emocionais, usando aí várias abordagens, psicologia profunda, etc., psicanálise, hipnose clínica e outras, se eu não acreditasse no ser humano. Eu acredito na transformação por esforço de cada ser humano, mas sem esforço, não, isso não. Você nunca vai ouvir o Aloysio falando, publicando alguma coisa, dizendo para você que você vai se livrar, por exemplo, desse tipo de personalidade que seus pais ajudaram você a criar de forma errônea. Eu nunca vou dizer para você que você vai resolver isso sem esforço. Não, eu não falo isso porque se eu falasse seria mentira. E nem penso que algo vai se mover de algum lugar e vai resolver esse problema para você, filho e filha. Não, é você que tem que resolver, entende? Porque filhos que foram criados como se fossem reizinhos, príncipezinhos, princesas, rainhas, eles têm muita dificuldade na vida. E por que eu estou falando isso? Porque eu os atendo nos consultórios, eu os atendo online, eu fico conhecendo essa galera nas palestras em que eu vou nas empresas, e nos intervalos eles vêm me falar, vêm colocar essa queixa, né? Não dão certo em nada, não se encaixam em nada, porque os pais deram tudo de mão beijada. Então, não é que você ao ouvir isso aqui tem que condenar seus pais, culpar seus pais, não é isso. Os pais fazem o que eles dão conta. E às vezes, infelizmente, o que muitos pais dão conta de fazer é dar tudo, fazer tudo para super protegerem seus filhos. Mesmo agindo por amor, eles estão fazendo um grande mal aos seus filhos. Porém, isso tem solução, se for tratado da maneira correta. E não com esse blá 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 infinito que tem na internet, confusões teóricas, confusões conceituais, confusões de métodos, misturas forçadas e
imaginárias, fantasiosas de métodos que não existem. Tem que ser tratamento correto. Bom, eu espero que você tenha gostado. Fui franco com você e gostaria de ouvir seus comentários. Você conhece algum caso assim? Ou você sofre por isso? Ou você é um pai, uma mãe que está reconhecendo agora que deu tudo de mão beijada para os seus filhos e que agora vê com muita tristeza seus filhos patinarem na vida e não conseguirem ir para frente? Depois você comenta comigo. Abraço do Aloysio Alves e até a próxima!